compartilhar a palavra do nosso Deus com os irmãos nessa noite. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Filipenses 4, do versículo 1 ao versículo 9. Filipenses 4, do 1 ao 9. Vai ser projetado também. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Esteja, Senhor, falando aos nossos corações, Senhor, que não seja eu falando, ó Pai, mas o Senhor falando através da minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Amém. Irmãos, esse texto se refere à igreja de Filipos. É Paulo escrevendo para a igreja de Filipos. E ele fala que essa igreja era a alegria e a coroa do seu ministério. Uma igreja que trouxe muitas alegrias para Paulo. Foi uma igreja sempre presente e sempre solidária em seu ministério. Filipenses, alguns estudiosos falam que é a epístola da alegria. Porque só nesse livro, que só tem 4 versículos, fala 19 vezes a respeito da alegria. E fala 16 vezes a respeito dos pensamentos. Então, do que pensamos e também a respeito da nossa mente. Então, nós vemos que o que pensamos está ligado à nossa alegria. E Paulo agora está fazendo suas últimas recomendações a essa igreja amada. Paulo chama de minha alegria e coroa. E Paulo incentiva eles a regozijar-se no Senhor. E ele os exorta a substituir a ansiedade por oração e ação de graças, prometendo que desfrutarão a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento. Admoesta os membros da igreja a pensar em coisas honestas, justas, verdadeiras, puras, amáveis, de boa fama e virtuosas. Ele reconhece que pode fazer todas as coisas em Jesus Cristo que o fortalece. Amém? E quando nós pegamos o primeiro versículo, o que fala? Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim? Qual a palavra que usa aí? Firmes no Senhor, ó amados. Então, o primeiro conselho que nós temos de Paulo para a igreja e também para os nossos dias de hoje é firmeza. Firmeza no Senhor. Nós somos cidadãos dos céus e nós temos que ter coragem na terra para sermos firmes. Na igreja de Filipos havia perigos internos e externos. A igreja estava sendo atacada por falsos mestres e pela falta de comunhão. E existia problemas como existe hoje em todos os lugares. E diante desse perigo, o que Paulo diz para a igreja permanecer? Firmes. A palavra grega que Paulo usa para estar firmes é istekete.
Essa palavra, ela era aplicada ao soldado que permanecia firme em seu posto na batalha contra os inimigos para superá-los. Em vez de dar atenção, muitas vezes, às coisas externas, nós temos que permanecer firmes como soldados em uma batalha. A segunda palavra que é usada nesse texto, vamos continuar lendo o texto, fala assim: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Qual que é a segunda palavra? Harmonia, que quer dizer união. Harmonia no relacionamento. Paulo não somente advertiu os crentes de Filipos acerca de erros doutrinários, mas também acerca de problemas de relacionamento. Evódia e Sintique, elas eram duas irmãs que ocupavam posição de lideranças dentro da igreja, que haviam se esforçado com Paulo no Evangelho, e cujos nomes, que fala aí no texto, estava escrito no livro da vida. E às vezes elas acabaram, por questões pessoais, se buscando as suas próprias causas, se colocando acima um do outro. Então nós precisamos nos aproximar das pessoas em vez de afastá-las. A igreja é um corpo e cada membro desse corpo deve trabalhar em harmonia com os demais para a edificação de todos. Então a primeira palavra é que nós possamos permanecer firmes. A segunda palavra é união. Continuando o texto, no versículo 4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Então, alegria. A alegria é a marca do povo de Deus. Irmãos, não é ruim ver assim os irmãos quando estão tristes? Por quê? Porque nós temos que ter alegria de Cristo no nosso rosto, na nossa face. A alegria tem que ser a marca da igreja, a marca do cristão. A alegria eu vejo como uma ordenação e não como uma opção. Por quê? Porque o Evangelho de Deus nos traz alegria. O reino de Deus é alegria. O fruto do Espírito é a alegria. Alegrai-vos. A alegria, ela é ultra circunstancial. Temos que estar alegres, independente das circunstâncias. É difícil, não é? Mas nós temos que estar. Paulo diz que nós devemos estar alegres sempre. Nossa alegria não é por ausência de problemas. Não é por algo que está dentro ou fora de nós. Nós passamos por dificuldades e aflições, mas nós temos que estar sempre alegres, porque Cristo é a nossa alegria. Cristo tem que ser a nossa verdadeira alegria. Nossa alegria tem que estar centrada em Cristo. E somente em Cristo nós vamos ter essa verdadeira alegria. No versículo 5, diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Algumas traduções falam moderação. Outras falam que permaneça o amor. O apóstolo Paulo fala à igreja sobre a necessidade de cuidarmos das atitudes internas e das nossas relações externas. A moderação tem a ver com o controle de temperamento. Um cristão não pode ser muitas vezes uma pessoa explosiva. Tem que ter o domínio próprio. Nós temos estudado isso nas quintas-feiras, irmãos? Sobre os pecados ocultos, e tem falado muito a respeito, desses sentimentos de explosão, de irritabilidade, e isso tem falado muito aos nossos corações. Que nós possamos ter sentimentos de amor. Paulo diz que nós devemos ser moderados, porque o Senhor está perto. Essa palavra perto, quando nós pegamos no grego, ela quer dizer quanto a lugar ou quanto a tempo. O Senhor está perto porque Ele está aqui presente, então Ele está perto de nós em todos os momentos. E o Senhor está perto porque a sua volta está próxima. O Senhor está ao nosso lado nas lutas. E também o Senhor, em breve, virá para defender as nossas causas. Então nós devemos ser moderados porque o Senhor virá. Amém?
No versículo 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Irmãos, a ansiedade é a maior doença do século. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas da ansiedade. A ansiedade não tem idade, né? Ela hoje em dia tem atingido tanto adultos quanto crianças, idosos. Quantas de nós não sofrem, né, de ansiedade? Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu sou uma pessoa que muitas vezes sofro com a ansiedade. E várias são as causas, né, da ansiedade. Ela é resultado de olharmos para o problema em vez de olharmos para Deus. Olharmos para as circunstâncias e os perigos que estão à nossa volta, em vez de olharmos para Deus. Ela é resultado muitas vezes de relacionamentos quebrados, porque muitas vezes as pessoas têm a capacidade de roubar a nossa alegria. E ela é resultado de uma exagerada preocupação por coisas que muitas vezes não são reais. Ela produz como se fosse uma estrangulação. A palavra ansiedade traz a ideia de estrangulamento. Ficar ansioso é como se você ficasse sufocado, como se cortasse o oxigênio. A ansiedade rouba as nossas forças. Quando nós estamos ansiosos é porque nós não estamos tendo os olhos voltados ao nosso Deus, que está no controle de todas as coisas. E ela muitas vezes nos tira da presença de Deus. E aí no texto diz, né? Não andem ansiosos, mas em tudo, por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Gratidão. Ação de graças, nós temos que chegar ao nosso Deus e agradecer por tudo que Ele já fez por nós. Como? Em oração. A oração é o remédio para a cura da ansiedade. Deus não fala só assim, não andeis ansiosos. O que Ele fala? Ele dá uma solução para isso. Ele dá o remédio para isso. Se a ansiedade é uma doença, a oração é o remédio. Que é focar a nossa atenção em Deus e não em nós. E estarmos em comunhão com Deus. No versículo 7, esse texto diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E essa palavra paz, a paz de Deus, é uma bênção a ser recebida. Essa semana eu orando e praticamente todos os textos que eu lia falavam a respeito da paz de Deus. É fácil sentir paz em todos os momentos das nossas vidas? A paz de Deus tem que tomar conta das nossas vidas e do nosso coração. A oração aquieta o nosso interior e muda o mundo ao nosso redor. A ansiedade é um pensamento errado, é um sentimento errado. Por isso a paz de Deus guarda a nossa mente e o nosso coração. O nosso coração, que muitas vezes é cheio de ansiedade, pode estar cheio de paz. E aí o apóstolo destaca 3 importantes verdades sobre a paz. A paz que recebemos é uma paz divina e não humana. É a paz de Deus. É a paz de Deus, não é uma paz porque está tudo em silêncio, que nem, nossa, que paz que tem no cemitério, ninguém fala nada, é silêncio, né? Que paz, nossa, que paz que está aqui hoje, está todo mundo quieto. É essa a paz de Deus? Não é essa a paz de Deus. Não é a ausência de problemas. Nossa, eu estou sem problema nenhum, então agora está tudo em paz. Não é isso. Essa paz não é produzida pelas circunstâncias. O mundo não conhece essa paz, nem pode dá-la. Governos humanos não podem dar essa paz. Essa paz vem de Deus. Essa paz não é encontrada
em pensamentos positivos, ou na ausência de conflito, ou em bons sentimentos. Ela vem de Deus, e nós só temos quando Deus está no controle. A paz de Deus transcende a compreensão humana. Ela vai além do que nós podemos compreender. Muitas vezes está uma tempestade do lado de fora, e nós estamos em paz. Essa é a paz que Paulo sentiu quando ele estava caminhando para a guilhotina, dizendo: a hora da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada. Essa é a paz vinda de Deus. A paz de Deus é uma sentinela celestial ao nosso redor. É como um exército nos protegendo dos problemas externos e dos temores internos. Paulo diz que essa paz guarda os nossos corações e as nossas mentes. Ou seja, essa paz guarda tanto a nossa emoção quanto a nossa razão. No versículo 8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, o que for nobre, o que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O pensamento é uma área que deve ser guardada. Nós temos que ter nossos pensamentos cheios de bondade, de coisas boas, bons pensamentos. Pensamentos errados muitas vezes nos levam a comportamentos errados e a sentimentos errados. Por isso nós devemos levar todos os nossos pensamentos à obediência a Cristo. Muitas vezes a nossa maior batalha é contra os nossos próprios pensamentos. E nós precisamos estar firmes na palavra do nosso Deus, buscando o nosso Deus. Nós somos aquilo que muitas vezes nós registramos em nossas mentes. E nós temos que arquivar coisas boas. Nós temos que arquivar a palavra de Deus, as coisas de Deus nas nossas mentes. Então, em primeiro lugar, a palavra que é usada é verdadeiro. Verdade. 92% de tudo aquilo que ocupa a mente das pessoas, levando-os à ansiedade, são coisas imaginárias, que nunca aconteceram, ou envolve questões fora do controle das pessoas. Então, irmão, já pensou? 92% de tudo que eu penso não é real. É muita coisa, né? Então, nossas mentes têm que estar cheias da verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. Em segundo lugar, tudo que é respeitável, tudo que é digno. A mente que se concentra, em assuntos desonestos, corre perigo de tornar-se desonestas. Então, nossa mente tem que estar cheia de tudo que é digno. Tudo que é justo, tudo que é correto. Ser justo é ter uma correta relação com Deus e com os homens. Tudo que é puro, pureza de pensamentos e de propósitos. Tudo que é agradável, aquilo que suscita amor. Tudo que é de boa fama, tudo que é decente. O que é decente? Falar favoravelmente. Que nossas bocas e os nossos pensamentos tenham coisas adequadas para ser ouvidas e para ser cheias, na presença de Deus. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ambos os termos descrevem as qualidades que devem marcar as atitudes e a ação dos cristãos. No versículo 9, irmãos, diz: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Não é possível nós separarmos nossos atos exteriores e as nossas atitudes do nosso interior. Nós não conseguimos separar. Há uma íntima conexão entre seja isso que ocupe o vosso pensamento e praticai. A dinâmica do cristianismo deriva-se da união desses dois imperativos. Paulo considera 4 atividades: receber, aprender, ouvir e ver.
O que ele diz? Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês receberam, tudo que vocês ouviram e tudo que vocês viram. Não basta ter os fatos somente na nossa mente. Nós temos que ter essa verdade no nosso coração. E ao longo do seu ministério, Paulo não apenas ensinou a palavra, mas também a viveu na prática, para que seus ouvintes pudessem vê-la em sua vida. Há uma íntima relação entre a palavra e as pessoas que a pronunciam. O apóstolo Paulo conclui esse parágrafo falando da necessidade de se praticar o que se aprendeu. Acumular conhecimento sem o exercício da vida cristã, nós não nos tornaremos maduros. Precisamos ter olhos abertos para ver, ouvidos atentos para aprender e disposição para praticar tudo o que nós aprendemos. E Paulo se coloca como exemplo a Filipos. Paulo entende que o exemplo pessoal é a parte essencial do ensino. O mestre deve praticar a doutrina que professa e demonstrar em ação a verdade que expressa em palavras. A conclusão do apóstolo Paulo é algo majestoso. Além de nós termos a paz de Deus para nos guardar, agora nós temos o Deus da paz que nos guia. Nós não temos apenas a harmonia em lugar de ansiedade, mas nós temos a companhia de Deus na nossa caminhada. Muitas pessoas procuram ter paz com Deus sem ter relacionamento com Deus. Isso é possível, irmãos? Isso não é possível. Nós não vamos ter paz com Deus se nós não tivermos relacionamento com Deus, se nós não tivermos comunhão com o nosso Deus. Isso é impossível. E para experimentar essa paz, essa verdadeira paz, nós precisamos conhecer o Deus da paz. Então eu coloquei as palavras que são ditas nesse texto, os conselhos que Paulo dá para a igreja de Filipos: firmeza, união, alegria, amor, gratidão, oração, paz, bondade, verdade, digno, correto, justo, puro, agradável e decente. E nós precisamos receber, ouvir, aprender e ver essas coisas. Que possamos colocar em prática essa exortação de como devemos viver. E que possamos receber, aprender, ouvir e ver. Mas que nós também possamos, irmãos, ensinar, falar e ser exemplo para outras pessoas. Não só recebermos, mas assim como Paulo foi exemplo e ele se colocou como exemplo para a igreja de Filipos, que nós possamos nos colocar como igreja em exemplo para as outras pessoas. Assim como Paulo foi para aquela igreja. Que nós possamos ser exemplo de palavras e de ações. E que o Senhor possa estar sempre conosco. Assim como a igreja de Filipe trouxe alegria para Paulo, que nós possamos seguir essas exortações e trazer alegria para o Senhor. Que nós possamos trazer com as nossas vidas e com tudo que nós somos e fazemos com as nossas atitudes, alegrar o coração do nosso Deus. E que a vontade do Senhor se cumpra em nossas vidas e em nosso meio. E que o Senhor reine hoje e para sempre. Amém? Vamos nos colocar em pé e juntos louvarmos ao nosso Deus.